tarde novamente, quarto ano. Vamos começar a nossa segunda aula? Vamos relembrar só um pouquinho do que nós falamos na nossa primeira aula. Nós falamos sobre verbos, falamos sobre a... Deixa eu só voltar aqui, ó, e continuar aqui que saiu da tela. Nós falamos na primeira aula, né, sobre verbos, falamos sobre modos verbais, falamos sobre tempos verbais. E nós vamos ver agora aqui, ó, os chamados textos instrucionais. E aí os verbos vão aparecer. Por isso que os verbos lá na primeira aula. Falamos sobre modos verbais, que é o modo indicativo, que é fato certo, modo subjuntivo, que é fato duvidoso, e o modo imperativo, que indica ordem, pedido, conselho. Vimos os tempos verbais básicos, que são o presente, o pretérito, né, que é o passado, e o futuro. E agora nós vamos aprender aqui, ó, o que são textos instrucionais. Todo mundo aí preparado com a apostila em mãos. Lá na página 56, nós vamos ver aí por que esse texto recebe o nome de texto instrucional. Essa partezinha aqui não está na apostila de vocês. Então, vocês prestem atenção no que a tia Alessandra vai falar. Textos instrucionais, eles vão apresentar o quê? Instruções. Por isso que eles recebem esse nome de textos instrucionais. E aí, por que eles vão trazer instruções? Justamente para que a pessoa, né, que estiver lendo o texto, ela consiga realizar aquela atividade proposta. Quais seriam os textos instrucionais que vocês conhecem? Manuais de instrução, receitas, pode ser uma receita médica, pode ser uma receita culinária, regras de jogo. Quando, né, chega um móvel na nossa casa, vem aquele manual de instrução de como você deve montar. Quando você vai começar pela primeira vez um jogo novo, você lê as regras do jogo. Todos esses textos são chamados, então, de textos instrucionais. Justamente porque qual é o objetivo dele? Trazer uma instrução para o leitor, para ele saber exatamente como montar, por exemplo, uma mesa, um guarda-roupa, como construir um brinquedo, como jogar as regras de maneira certa, correta, e depois poder ensinar também para uma outra pessoa. A receita de um bolo, por exemplo, como que você deve preparar esse bolo. Então, você vai ler a receita para que tudo que seja nela ocorra da melhor forma. E aqui, para vocês, dois modelinhos de textos instrucionais. Um de como se lavar as mãos. Observem o que é bem bacana aqui, ó, porque nós temos imagens, que são as chamadas linguagem não verbal. E a parte escrita, que é a chamada linguagem verbal. Por que as imagens aparecem nesse tipo de texto? Para nos auxiliar a identificarmos, né, como fazermos tudo aquilo que está sendo ensinado. Aqui também, ó, eu coloquei para vocês do lado, ó, um bolo de chocolate na caneca. Aí nós temos aqui, ó, as imagens e ao lado tudo o que nós vamos precisar para a massa desse bolo de chocolate. Então, esses textos são chamados de instrucionais, porque o objetivo deles é exatamente isso: ensinar, informar, orientar ao leitor a fazer determinada atividade. Então, nós temos aí esse texto com esse objetivo. E um detalhe muito importante, pessoal, nos textos instrucionais, como eles trabalham exatamente com instruções, com comandos, os verbos que nós acabamos de ver na aula anterior, eles vão aparecer no chamado modo imperativo. Vamos relembrar o que é esse modo imperativo? O modo imperativo é exatamente ordem, conselho, pedido, orientação, sugestão. São os comandos, né, dados ali em determinadas situações. Por isso, então, nós temos nos textos instrucionais os verbos no modo imperativo. Então, ó, dando continuidade aqui, vocês vão passar o marca-texto nessa parte aqui, ó, texto instrucional, que é o
título do conteúdo que nós estamos estudando agora. E do lado, vocês vão escrever assim: textos que trabalham, esse trabalho é com LH e M no final, com instruções. Instruções é com C cedilha no final e tem um tio em cima do O. São textos que trabalham com instruções. Aí você passa o marca-texto lá também no que você acabou de anotar. E aí vem assim lá na nossa apostila, página 56. Você costuma brincar em família? Uma boa maneira de descontrair e de se aproximar de seus familiares ou responsáveis é propondo uma brincadeira. Conheça a brincadeira a seguir. Então, nós temos aqui, a brincadeira se chama Emplacando Frases. Dificuldade, 4 estrelinhas. Jogadores, quantas pessoas você quiser. E aqui nós temos o número, né? Que traz aí essa sequência. Número 1, se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Em um avião ou trem, pense em palavras com 3 letras como tal ou com. Você vai precisar. Aí o que a gente vai precisar para esse jogo? Um lápis e um papel para que você faça as anotações. Aí no 2, tente criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com essas letras. Nesse caso, você poderia usar todo mundo grita. Número 3, repare que ele está trazendo instruções de como você vai brincar. Por isso que nós marcamos lá no início da apostila o título Texto Instrucional e escrevemos o lado que são textos que dão instruções. Número 3, o primeiro jogador a criar a frase marca um ponto. Continue jogando até não conseguir mais criar frases. Aí, desafio: escolha 2 placas e forme uma frase com 6 palavras. Sozinho, você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Porque lá, lembra que eu falei as regras do jogo? É um tipo de texto instrucional. E o vencedor quem é que vai ganhar esse jogo? Quem conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. Não é um jogo muito fácil não, hein? Precisa de muita atenção, muito raciocínio, criatividade e muita atenção. Pois então, já sabemos como é a brincadeira. Eu fiz a leitura aí para vocês. Aí diz assim: a brincadeira apresentada é ideal para ser realizada em que situação e localidade? Quem já respondeu vai aguardar um pouquinho. E a galerinha que vai responder agora vai pensar exatamente aí no que nós poderíamos colocar como resposta. Eu vou trazer aqui uma sugestão de resposta e aí vocês vão conferir, né, comparar com a que vocês colocaram aí. Então, a brincadeira apresentada é ideal em que situação e localidade? Então, vamos ver aqui, A brincadeira deve ser realizada na rua e, possivelmente, em uma viagem em família. Por que isso? Porque você vai estar lá dentro do carro, visualizando, por exemplo, as placas do carro. Então, você está lá, né, no carro com a sua família, aí vai estar passando um outro carro do lado, ou mais de um, aí você vai começar, então, a pegar as letras, né, da placa daquele carro, e aí você vai, então, fazer exatamente a brincadeira lá, segundo a orientação do texto. Então, ela deve ser realizada na rua e possivelmente com uma família. Por que ele está falando aqui com família? Em uma viagem? Porque ninguém vai para o meio da rua, lá na sua casa, ficar lá anotando um monte de placas de carro, você lá no meio da rua, fazendo isso. Não vai dar certo, né, pessoal? Por quê? Porque você dentro do carro, você está seguro, você está no momento de lazer, você está com a sua família, você está em segurança. Por isso que na 2, a sugestão é essa, que ocorra no momento de viagem em família e você dentro do carro faça isso.
E não ficar lá. Imagina você lá na rodovia José Sete, indo para o colégio, aí você resolve parar no meio da rua e ficar com um monte de placas. Isso não vai terminar muito bem, né? Você não vai saber placa nenhuma de carro, depois ninguém vai saber nem quem é você. Então, ó, atenção aí nos comandos. Isso é porque o azinho não saiu, Maria. Obrigada. Tá, pessoal? Aqui é uma, tá? Ó, uma. O texto que apresenta a brincadeira serve para informar o leitor que existem brincadeiras realizadas dentro de carros, ensinar o leitor como brincar ou apresentar ao leitor diversas brincadeiras com placas de carro. Vamos pensar no que eu li e no que vocês estão vendo aí. Ó. Lembrando que o texto é chamado de texto instrucional. É um texto que vai ensinar a você a fazer algo. Olha a dica. Qual é a resposta, então, galerinha, do exercício número 3? Exatamente a segunda. Muito bem, quem colocou aqui para mim, a 2. Ensinar o leitor como brincar. O texto não tem o nome de texto instrucional? Então, ele não vai informar o leitor que existem brincadeiras dentro de carros e nem apresentar ao leitor diversas brincadeiras com placas de carro. Ele está ensinando a você a brincar daquela forma, ok? Então, ó, certo no 2, certo no 3. Meu Deus do céu, número 4, mamão com açúcar, galerinha. Tenho certeza que já tem um monte de gente aí que já respondeu a 4 e já respondeu a 5 também. Qual é o título da brincadeira? Mamão com açúcar. Isso aí, João. Muito bem, Maria de Fátima também já sinalizou aqui para mim. E aí, pessoal, só os dois que vão colocar aqui no chat para mim qual é a resposta da 4? Essa pergunta que está extremamente fácil. E aí, cadê o restante do quarto ano? Todo mundo já respondeu a número 4? Eu tenho certeza que sim. Emplacando frases. Agora as aspas têm que ser usadas, porque nós estamos tirando lá do texto, ok? Aspas no início e aspas aqui no final, depois o ponto. Aí, pessoal, já sabendo então que emplacando frases é o nome da brincadeira, que relação o título estabelece com a brincadeira? Vamos ver aqui, ó. Trata-se de um jogo de palavras, ou seja, emplacar, quer dizer, formar frases. Por isso que ele colocou emplacando. Olha o verbo aqui, ó. Emplacando virou o quê? Emplacar. Ok? Então ó, a relação do título com a brincadeira é que trata-se de um jogo de palavras, ou seja, emplacar, formar frases. Ok? Tem sim, Pedro. É só colocar aí, ó. Faz uma setinha, pessoal. Na apostila de vocês não tem uma linha embaixo do exercício 5. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma setinha em cima da pergunta e vão escrever nesse espaço enorme que tem ali do lado do exercício 4. É só fazer isso. Faz uma setinha aqui, ó, do lado da pergunta e escreve em cima, pertinho do exercício 4. Ok? Quem pediu para voltar na 2, enquanto os colegas estão terminando aí, na 2, você vai colocar que a brincadeira é sugerida para fazer durante uma viagem em família, tá? Ser realizada na rua, porém você em uma viagem com a família. Ok? Depois eu volto um pouquinho lá na anterior. E aí, pessoal, ok? A 5, faz uma setinha aqui do lado, diminui um pouquinho a letra e pode usar o espaço de cima aí que tem. Entre a 4 e a 5 tem um espaço. Aí dá para vocês usarem para responder. Ok? Então, galerinha, tudo bem? Exercício 4 e 5? Tia, travou. Aí, pessoal, então pode ser passeio em família. Tia, travou Ok? a voz. Sim, gente, Tinha mas é do travado, sistema agora mesmo, tá bom? ficou normal.
Então, vamos lá. Continuando aí. Qual é o objetivo da brincadeira e quantos jogadores são necessários para brincar? Duas respostas fáceis também. E aí, vamos ver o que vocês vão colocar na 7, hein? Qual é o objetivo da brincadeira? E na número 8, quantos jogadores são necessários para brincar? Muito. E aí o número 6? Já respondi, gente. A 6 é lápis e papel. 6, lápis e papel. Vamos lá, pessoal. A 6 é lápis e papel. Ok? Então, ó, 4, emplacando frases. 5, trata-se de um jogo de palavras, ou seja, emplacar, formar frases. A número 6, lápis e papel. Qual é o material que vocês precisam para a brincadeira? Lápis e papel. Fácil também, que estava lá no texto, onde está escrito assim, ó, você vai precisar de... Aí lá tem um lápis e um papel. Qual é o objetivo da brincadeira aqui, galerinha? Formar frases de 3 palavras, cujas letras iniciais sejam as mesmas da placa de carro escolhida. Ou seja, você viu uma placa de carro lá, pegou as 3 letras da placa e aí você vai formar frases, né, com 3 palavras. Ou seja, essas letras têm que ser as mesmas que iniciam a placa do carro. Igual lá ela deu exemplo, né? TMJ. Então, você vai ter que fazer uma com T, uma com M e uma com J. E a 8, fácil também. Quantos jogadores são necessários para brincar? Não há um número definido, porque diz que você pode brincar até sozinho. Mas é claro que, né, gente, uma brincadeira dessa é legal pelas 2 pessoas, né? Mas vocês vão colocar que não tem um número definido. Pode ser uma pessoa, pode ser 2, podem ser 5. Ou isso aí, João, quantas você quiser, ok? Por isso que não tem um número específico lá. Então, ó, 7. Formar frases de 3 palavras, cujas letras iniciais sejam as mesmas da placa de carro escolhida. E na 8, não há um número definido, ou como alguns de vocês colocaram, quantas pessoas você quiser. Aí é você quem vai definir isso na sua brincadeira, ok? É possível realizar a brincadeira sozinho? Sim, nós vimos lá que ele já havia dito, né, que você pode brincar até sozinho. O nível de dificuldade da brincadeira é alto ou baixo? Como você chegou a essa resposta? Isso tem lá no texto, emplacando frases. Já tem um monte de gente sinalizando para mim aí. É só observar, né, pessoal? As explicações, a quantidade de estrelas, então é alto. Ó. A brincadeira tem 4 estrelas de dificuldade, o que é considerado alto. Então, prestando atenção aí, é alto porque nós temos 4 estrelas, entenderam? Por isso, o grau de dificuldade é considerado alto. E aí ele pergunta na 11, se eu já tenho 4 estrelas, que significa, então, que é alto o nível do jogo. É possível, então, aumentar esse nível de dificuldade? De que forma nós poderíamos fazer isso? São 2 perguntas. É possível aumentar esse nível de dificuldade? De que forma? Vamos ver? Claro que eu posso, escolhendo 2 placas e formando uma frase com 6 palavras. Porque com uma placa, eu formo 3. Se eu pegar 2 placas, eu vou dobrar. Então, eu vou ter que formar 6 palavras. Então, repetindo, ó, uma placa, 3 palavras. Se eu tenho 2 placas, eu vou ter quantas? 6 palavras. Ok? Então, prestando bastante atenção aí. Número 9, você pode fazer a brincadeira sozinho. Na número 10, o nível de dificuldade é alto porque a brincadeira tem 4 estrelas. Na 11, você pode aumentar o nível de dificuldade porque você pode colocar 2 placas e aí você vai formar frase com 6 palavras e não 2, ok?
E aqui, então, nós encerramos essa parte da apostila, páginas 58 e 57, 58, né? E agora nós paramos aqui no número 11. E para casa, vocês têm a apostila, páginas 58 e 59, número 17. A aula não acabou, hein, pessoal? Marquem lá no alto da apostila de vocês, tarefa de casa, na apostila, páginas 58 e 59, até o número 17. Aí amanhã, essa correção vai estar disponível para vocês às 16 horas. Ok? Marcando lá no alto, então, páginas 58 e 59, no alto da apostila, número 17, como tarefa de casa. Volta nós, fazendo favor. Tá, gente? Só um minutinho. Calma aí que eu vou voltar.